Olá! Hoje a gente vai mergulhar no clímax de um drama familiar que se arrastou por décadas. É uma história que fala de traição, de sofrimento e, no fim das contas, de uma chance de redenção, tudo isso encapsulado num teste final quase desesperado. Vamos fundo nos capítulos 44 e 45 de Gênesis, para a gente entender a tensão, a emoção e, claro, o propósito por trás da última cartada de José. Essa é a grande questão que fica no ar durante toda essa história. 20 anos antes, esses irmãos venderam o caçula como escravo, movidos pela inveja. E agora o destino coloca eles diante de um espelho, forçando-os a encarar a própria falha. A decisão que eles precisam tomar não vai só definir o futuro, mas vai revelar se a culpa e o tempo realmente conseguiram transformar quem eles são por dentro. Ok, vamos montar o cenário. Os irmãos de José estão finalmente a caminho de casa. Eles estão aliviados. Os sacos de grãos estão cheios e, o mais importante, Benjamim, o irmão mais novo, está com eles são e salvo. Na cabeça deles, o pior já passou. Mal sabem eles que estão caminhando direto para a armadilha final de José, um teste pensado nos mínimos detalhes para revelar o que realmente se passa no coração de cada um. Olha, isso aqui não é um ato impulsivo, uma vingança de cabeça quente. Não, é uma estratégia calculada. José dá as instruções para o seu administrador, lá em Gênesis 44, versículos 1 e 2. Cada passo é deliberado. Pensa bem, devolver o dinheiro pela segunda vez já cria aquele clima de que algo está errado, de que eles estão sendo vigiados. E a taça? Ah, a taça. Colocá-la no saco de Benjamim, o outro filho amado de Raquel, é o golpe de mestre. O teste nunca foi sobre a taça, sempre foi sobre Benjamim. José está recriando as condições do seu próprio abandono para ver se dessa vez os irmãos agiriam diferente. A perseguição é rápida, claro. O administrador alcança eles e já chega com uma acusação devastadora, como a gente lê no versículo 4. E a pergunta dele é chave. Ele não pergunta por que vocês roubaram, e sim por que pagaram o bem com o mal. Isso vai fundo porque eles realmente foram tratados com muita generosidade por aquele governador egípcio. A resposta dos irmãos, lá nos versículos 8 e 9, é de pôr indignação, de quem tem certeza da sua inocência. Tanta certeza que eles mesmos se sentenciam. Aquele com quem a taça for achada, que morra, e nós seremos escravos do meu senhor. Eles apostam a própria vida e a liberdade, sem ter a menor ideia de que a armadilha já tinha sido preparada. Agora, a tensão é quase palpável. O administrador, seguindo as ordens, faz a busca de um jeito que aumenta o drama ao máximo. O versículo 12 diz que ele começou pelo mais velho e foi até o mais novo. Imagina só o alívio crescendo a cada saco que era aberto e estava limpo. Rúben, Simeão, Levi, todos inocentes. A confiança deles deve ter ido lá no alto. E então, o último saco, o de Benjamim. E lá está ela, a taça de prata. Aquele silêncio chocado seguido pelo barulho das roupas sendo rasgadas em desespero, como o versículo 13 descreve. Pronto, a armadilha se fechou. Para a gente entender a profundidade desse teste, precisamos olhar para a própria taça. Em hebraico, a palavra é gávia, e não era um coco qualquer. José, através do administrador, no versículo 5, descreve a taça como o objeto que o seu senhor usa para beber e com o qual certamente adivinha. Naquela época, a adivinhação por meio de taças, a hidromancia, era uma prática conhecida no Egito, na Mesopotâmia. Ao dizer que a taça tinha esses poderes, José eleva o status dele de um simples governador para alguém com uma visão quase sobrenatural. Isso aprofunda o terror dos irmãos. Eles não ofenderam só um homem poderoso. Na cabeça deles, eles pecaram contra alguém que podia ver todos os seus segredos. Com a taça encontrada, o mundo dos irmãos desaba. Eles rasgam as roupas, que era um sinal clássico de luto e angústia no antigo Oriente Médio. Eles colocam a carga de volta nos jumentos e, em vez de seguirem para casa, livres, são forçados a voltar para a cidade como criminosos, para encarar o mesmo homem que os havia testado. De volta à presença de José, quem toma a frente é Judá. E o que ele diz no versículo 16 é um dos momentos mais importantes de toda essa história. Ele não tenta se justificar. Ele não joga a culpa em Benjamim. Ele diz, achou Deus a iniquidade de teus servos. Presta atenção nisso. Judá não está falando da taça. Ele está falando do pecado de 20 anos atrás, da venda de José. Ele interpreta tudo isso não como um acidente, mas como o julgamento de Deus finalmente os alcançando. Ele assume a culpa por todos e oferece todos eles como escravos. E aqui está o ponto crucial do teste. José, no versículo 17, recusa a oferta de culpa coletiva. Ele afia a lâmina até o seu ponto máximo. Longe de mim fazer isso. O homem em cuja mão a taça foi achada, esse será meu escravo. Vocês podem voltar em paz para o seu pai.
Ele está dando uma saída para eles, a mesmíssima saída que eles pegaram anos atrás. Abandonem o irmão, o filho favorito, e salvem a si mesmos. A história está se repetindo. A escolha, mais uma vez, é deles. O que acontece em seguida é o clímax moral e emocional de toda a saga de José. O destino de uma família inteira, a cura de uma ferida de décadas, tudo depende da resposta de um homem. É nesse momento que Judá, o mesmo que sugeriu vender José para não ter que matá-lo, tem a chance de reescrever a própria história. O discurso de Judá, que vai dos versículos 18 a 34, é uma obra de arte, uma mistura de apelo emocional e de assunção de responsabilidade. Ele se aproxima de José e começa a falar. Ele não fica discutindo se Benjamim é inocente ou não. Em vez disso, ele pinta um retrato do pai deles, Jacó. Ele explica a história da família, como Benjamim é o único filho que restou de Raquel, a esposa amada, já que o outro foi despedaçado. Ele descreve como a alma do pai está atada à alma do rapaz. Ele está mostrando para José as consequências humanas, devastadoras, da decisão que ele está prestes a tomar. No versículo 32, Judá abre o coração e mostra o quanto ele mudou. Ele fez uma promessa pessoal ao pai. Ele colocou a própria vida, a própria honra em jogo pela segurança de Benjamim. Não se trata mais de interesse próprio. Agora é sobre responsabilidade, integridade e um senso profundo de dever familiar. O homem que um dia liderou a traição agora se coloca como o protetor da família. Então, vem a oferta final, no versículo 33. Judá se oferece. Ele pede para trocar de lugar com Benjamim para virar escravo no Egito, só para o irmão mais novo poder voltar para casa livre. Isso é o oposto completo do que ele fez anos atrás. Em vez de sacrificar o irmão para se salvar, ele está se oferecendo em sacrifício para salvar o irmão. O teste acabou. Judá passou. A oferta de Judá é a chave que finalmente abre o coração de José. A prova que ele esperou por 2 décadas foi entregue. O disfarce, a rigidez, o plano elaborado, tudo isso desmorona em um único instante. José não consegue mais se segurar. O texto de Gênesis 45, versículo 1 diz que ele não podia conter-se diante de todos. Ele grita para que todos os egípcios saiam. Esse momento é íntimo, é pessoal, é um assunto de família. A reconciliação que está para acontecer não é para os olhos de estranhos. Apenas os filhos de Jacó ficam na sala para testemunhar o impossível. E então vêm as palavras que mudam tudo. O choro de José é tão alto que as pessoas ouvem no palácio inteiro, e por entre as lágrimas ele revela quem ele é. Eu sou José. A reação dos irmãos, como diz o versículo 3, é de puro terror. Eles ficaram pasmados, não conseguiam responder. O governador egípcio que tinha poder de vida e morte sobre eles era o irmão que eles venderam como escravo. O medo deles é totalmente compreensível. Que motivo eles tinham para esperar outra coisa senão vingança? Mas vingança não passa pela cabeça de José. O que ele oferece não é um acerto de contas, mas uma forma completamente nova de enxergar toda a história deles. Eles os convidam a olhar para os últimos 20 anos de dor, não pela lente da traição deles, mas pela lente da providência de Deus. Essa fala do versículo 5 é talvez o resumo teológico de todo o livro de Gênesis. José diz para eles não ficarem com raiva de si mesmos. E por quê? Porque, embora a intenção deles tenha sido má, Deus usou essa mesma intenção para um bem muito maior. José expressa uma verdade profunda. O plano de Deus para salvar a família foi maior do que o plano dos irmãos para destruí-la. Aqui a gente vê 2 verdades acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, o livre-arbítrio. Os irmãos foram totalmente responsáveis pelo pecado deles, e a culpa que eles sentiram foi real. Do outro lado, a soberania de Deus. Ele usou esse ato terrível para um bem maior, a salvação da família. Não é que Deus causou o mal, mas ele redirecionou o mal para cumprir seu propósito. As escolhas deles e o plano de Deus aconteceram lado a lado. E o propósito de Deus não era só uma ideia abstrata, era algo incrivelmente prático. José explica nos versículos 6 e 7 que a fome mal tinha começado. Ainda viriam mais 5 anos sem plantio nem colheita. A família deles em Canaã certamente morreria de fome. A presença dele no Egito, no controle de toda a comida, era a única esperança de sobrevivência. O irmão que eles rejeitaram se tornou o único salvador deles, não por acaso, mas por um plano divino para preservar sua linhagem. E assim, essa análise nos deixa com essa pergunta profunda para a gente refletir. A história de José é uma narrativa poderosa sobre como as piores escolhas humanas, nascidas da nossa liberdade de errar,
podem ser costuradas na tapeçaria de um propósito divino que é bom. Nos mostra que a redenção é possível, que a transformação é real e que por trás dos panos da nossa vida pode haver uma mão guiando a história para um final que a gente jamais poderia imaginar. Obrigado por acompanhar essa análise conosco.